com certeza ela vai influenciar toda uma geração. Quem não chorou ontem com a Rebeca, não é mesmo, Cláudio Humberto? Vamos a Brasília. Cláudio Humberto se emocionou também, Cláudio? Olá, Sônia Blota, muito bom dia a todos. De fato, foi uma grande emoção para todos os brasileiros, e não só, né? Qualquer pessoa que tenha, de qualquer nacionalidade que tenha assistido aquele espetáculo, se emocionou não apenas com o resultado, mas com a história de Rebeca Andrade, que é um orgulho nacional. Eu trago aqui como destaque de hoje a retomada pelo Supremo Tribunal Federal de uma discussão um tanto quanto tardia sobre marco temporal. Ontem o Supremo Tribunal Federal abriu uma série de debates, digamos assim, de audiências públicas sob coordenação do ministro decano da Corte, ministro Gilmar Mendes, para se encontrar uma solução. E o ministro, inclusive, na abertura dos trabalhos, pediu disposição política para que se estabeleça o que ele chamou de um novo olhar sobre esse problema, sobre essa questão que foi suscitada, provocada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. O Supremo reluta, portanto, no cumprimento de uma lei que está em vigor desde setembro do ano passado, que foi votada e aprovada no Congresso Nacional, confirmando o que já estava na Constituição, o marco temporal das terras indígenas, qual seja, a Constituição reconhecia como sendo de pleno direito a ocupação, uso e propriedade das terras ocupadas pelos indígenas brasileiros até a data de promulgação da Constituição. E o Supremo resolveu, então, alterar a Constituição. Não se conteve com seu viés legislador e também virou uma espécie de plenário constituinte, né, alterando a Constituição na prática nessa direção. E o Congresso Nacional, se inconformado com essa intromissão em suas prerrogativas, abriu a discussão e aprovou uma lei. A lei que restabelece ou estabelece ou reconfirma os termos do marco temporal. E aí o que aconteceu é que o Supremo Tribunal Federal começou a votar o marco temporal e com isso, num claro desafio à decisão do Poder Legislativo. Ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal disse que é uma chance que o Supremo dá para se encontrar uma medida negociada, e o prazo é somente até dezembro que vem. E a partir daí, o Supremo, se não houver nenhuma solução, nenhuma negociação em curso, não houver nenhum consenso, o Supremo então retomará o julgamento. E é curioso isso porque, afinal de contas, há uma lei em vigor, uma lei federal em vigor. E temos uma Suprema Corte que não quer, ou pelo menos na prática dispensa o seu cumprimento. Tudo isso estava encaminhado, pacificado, mas aí o Supremo resolveu alterar o marco temporal das terras indígenas e acabou provocando conflitos no campo em razão dessa sua decisão, né? Talvez fizesse bem a institucionalidade, que é uma expressão que eles usam muito, né? O Supremo discutia a constitucionalidade dessa intromissão, né? Desse seu viés legislador, tentando alterar o entendimento da lei e até da Constituição sobre um assunto tão sensível às pessoas. Estamos falando de áreas agrícolas ocupadas regularmente há gerações, na maior parte dos casos, né, por gerações e gerações de brasileiros que, trabalhando de sol a sol e mediante o seu esforço, comprou a terra, titulou, está lá em nome dela. E aí chega o Supremo Tribunal Federal e diz: isso aí não está valendo nada, o que vale é o que o índio quiser. Então é basicamente isso que o Supremo pretende instaurar no Brasil, que é, na prática, uma provocação ao caos. O fato é que as discussões são todas muito estranhas. O apelo do ministro relator do caso pela necessidade de uma disposição política das partes também é estranho, porque, afinal de contas, o que se espera do Supremo Tribunal Federal é que cumpra a lei, simples assim. Não que se estabeleça algum tipo de viés político nas discussões. Desses debates participam, é claro, representantes indígenas,
aquelas ONGs todas, né? Muitas delas picaretas, né? Que se aproveitam dessa situação e controlam a vontade dos indígenas aqui no nosso país. Também foram convocados representantes do Congresso, de órgãos do governo federal, FUNAI, enfim, toda essa turma que possa ter alguma opinião a dar sobre isso. O ministro Gilmar pediu que não fiquem ali perdendo tempo com a troca de acusações, uns acusando os outros, etc., mas que apresentem propostas concretas. E a proposta concreta que tem daquelas ONGs, inclusive as picaretas, e também dessa turma toda que se aproveita politicamente, até ideologicamente dessa discussão, é só uma, é simplesmente considerar inconstitucional uma lei aprovada no Congresso que apenas reconfirma o que consta da Constituição da República Federativa do Brasil. E país esse que a gente vive, essas instituições não se emendam mesmo. Mas olha, agora